Olá para você, eu sou Érica Lima, no nosso debate político, e você está vendo alguma coisa de diferente? Esse é o nosso novo cenário. E a gente está estreando justamente com ele, Oswaldo Cardoso, que vai falar um pouco sobre tudo o que está acontecendo nesse cenário de Manaus em termos de cultura, porque isso também é política. É uma pauta importante aqui na nossa capital. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, para poder falar um pouco sobre a trajetória que a Secretaria de Cultura está passando, né? Sobre a lei justamente do Paulo Gustavo, quais são essas atrações do Som Manaus, é tanta coisa, então vai acompanhando a gente, aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha, envia o link para os grupos de WhatsApp, porque tem muita coisa para a gente falar. Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Érica, é um prazer, acompanho o trabalho de vocês. Gosto muito do trabalho de vocês. É uma honra, acima de tudo, poder estar aqui partilhando um pouco da experiência que é estar à frente da Manaus Cult com todo o teu público. Oswaldo, olhando um pouco da sua biografia aqui, você é secretário da Manaus Cult, formado em Direito, ativista cultural, articulador político também, já atuou também como consultor nos ministérios do governo federal, assumiu em abril desse ano, né, como diretor-presidente da Manaus Cult. Estávamos, assim, muito ansiosos para lhe receber aqui. Tem aí uma biografia bem extensa, mas a gente gostaria de saber quem é o Oswaldo Cardoso. O Oswaldo Cardoso é cristão, é casado com a Fabiana, pai da Olívia, pai do Olavo. Sou manauara, nascido aqui, mas nos últimos anos a minha vida política estava se dando mais em Brasília, né? Eu já estava lá no pé lá, outro cá, e no final do ano eu acabei regressando para Brasília, e foi quando eu recebi o honroso convite do prefeito Davi Almeida para assumir a pasta. Estamos aí fazendo parte desse staff maravilhoso, né, do melhor prefeito do Brasil, e um time seleto de bons secretários, bons diretores, o que propicia à cidade de Manaus ter uma gestão de primeira qualidade. Vamos entender um pouco melhor, principalmente quando a gente vê um manauara à frente de uma pasta dessa tão importante do município, e aí as pessoas querem entender um pouco, né, sobre a questão mais íntima, pessoal, e aí eu queria que você falasse para mim como foi e como você se sente hoje, sendo um manauara, que a gente sabe que o nosso espaço territorial, ele tem um isolamento ainda muito grande, e que grande parte da população, ela também quer crescer, né? Quer ter destaque, quer atuar como profissional, e você tem um currículo bastante extenso. Então, como manauara, como é que você se sente hoje sendo secretário de Cultura? Olha, eu me sinto muito feliz e honrado, como falei há pouco, pelo convite, o que coloca sobre meus ombros uma responsabilidade a maior, né? Eu estava caminhando para uma trajetória política em outra federação, e quando eu retornei para cá, para nós assumirmos a Manaus Cult, foi muito feliz. Para mim, pessoalmente, para minha família, porque você sempre sonha em fazer história onde você nasce, nas suas raízes, onde o seu sangue Verdade. E o seu coração bate forte, né? E foi muito feliz, e a gente está fazendo um trabalho que tem sido diferente, né? Eu acho que a modulação do trabalho é algo que é natural do momento. O que foi vivido no ano passado não é o que está sendo vivido hoje, há 2 anos atrás. A gente viveu o período de pandemia, Exatamente. né? Tudo parou. Os nossos Exatamente. artistas, principalmente locais, passaram um impacto muito grande. O que recai sobre a gestão da Prefeitura de Manaus e da Manaus Cult, uma responsabilidade muito maior, porque nós temos que fazer esse resgate acima de tudo da nossa classe artística manauara, né, dando oportunidade, criando mecanismos, criando oportunidades para que esse trabalho venha a ser feito de uma melhor maneira possível e, acima de tudo, trazendo novamente essa classe artística para o cenário cultural. Muita gente entrou em depressão, infelizmente muitas pessoas ficaram pelo caminho devido à pandemia, né, e a gente tem que reacender essa chama imortal da cultura e esse orgulho de ser artista manauara nos nossos artistas. E essa é a missão que o prefeito Davi Almeida me deu e deu para toda a equipe da Manaus Cult. Nós estamos desempenhando aí há pouco mais de 3 meses. Secretário, as pessoas chamam mais de Oswaldo Cardoso ou Oswaldo Neto? Oswaldo Cardoso. Então vamos começar por aí, né? Bom, vamos começar agora a pensar que você assumiu
E aí a gente está passando por uma série de mudanças na nossa capital, que inclusive hoje um manauara, ele já começa a semana já pensando na agenda, né, do próximo sábado e domingo. E aí a gente viu que o ponto agora, que é o point agora da galera, é Ponta Negra. Porém, não só Ponta Negra, porque a gente sabe que aqui também na área central da nossa capital tem vários pontos e a gente vai já falar do São Manaus. Mas a gente está falando agora de uma pegada muito importante, que ela interfere no conhecimento, no desenvolvimento das pessoas na nossa região, que é a cultura. E a cultura, ela vai muito além do que atrações musicais, né? E aí eu gostaria de que você começasse a mostrar para a gente como foi esse diálogo com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, para a questão da construção da pasta, de eventos, o que está sendo feito lá no centro, porque também eu tô sabendo que tem um centro histórico que está sendo, né, revitalizado. Então, pode começar a falar aqui para a gente, mostrando para as pessoas que estão acompanhando como foi esses primeiros encontros, como foi essas ideias de fazer hoje, né, de fomentar mais a questão da cultura no nosso município. O prefeito Davi Almeida, ele dá bastante autonomia ao seu secretariado, né? Eu gosto de dizer que ele é o nosso técnico, ele que é o maestro de tudo isso que acontece, e ele vai em questões pontuais, conversando com cada secretário, colocando as suas ideias, e a gente vai modulando isso junto, né? O Casa de Praia Zezinho Correia é um dos primeiros cases que a Prefeitura de Manaus, do prefeito Davi Almeida, né, que engloba a questão da cultura, engloba a questão dos grandes eventos e do turismo. Né? Essa política e esse planejamento que o prefeito tem dado à questão turística da nossa cidade passa pelo prisma de que Manaus foi uma cidade construída de costa para o rio. É verdade. Manaus foi uma cidade construída de costa para o rio. E estrategicamente o prefeito está construindo novas obras que vire a cidade para frente do rio, para que a gente veja o que é belo, que é o nosso Rio Negro, que passa bem na nossa frente. E a primeira entrega da Prefeitura de Manaus foi a Casa de Praia Zezinho Correia, um sucesso absoluto, finais de semana bem agitados ali naquele lugar, uma praça gastronômica que atende a todos os gostos, né? Aquele foi o primeiro case. Mas nós temos agora o Mirante Lúcio Almeida, que vai ser entregue no final do ano, né? Ali na beira do rio, onde vai ter um pier, que você vai poder parar sua lancha, descer de lá e almoçar. Mas em qual localidade da beira do rio? Ele fica ali no finalzinho da 7. Sim. Na beira do rio. Já sei. Na beira do rio. E que inclusive ali estava praticamente abandonado, né? Estava abandonado. E aquela região do Paço, sim, ali do museu. Começou a ter uma movimentação maior daquela área ali. Ela, vamos dizer que é o nosso xodó. Né? Tanto que o São Manaus é uma lei que, acima de tudo, trabalha o resgate do Paço, o resgate cultural, o resgate de ocupação do Paço pela sociedade manauara. As pessoas voltarem a ir ao centro, a ter bons restaurantes, existe um planejamento de que nós teremos uma área gastronômica bem pujante ali naquela região do Paço, com bons restaurantes. Restaurantes regionais também? Restaurantes regionais, a gente tem ótimo, nós temos restaurantes regionais que os chefes assinam cardápio em São Paulo, assinam cardápio no Rio de Janeiro. Isso é a ideia da Prefeitura de Manaus, é estourar a bolha. A gente sair de Manaus, do estado do Amazonas, para o norte, para o Brasil, e por isso eu gosto de dizer que a coragem do prefeito Davi Almeida no enfrentamento, porque você investir em cultura, você investir em turismo é muito oneroso. E não é de forma rápida que você vê o resultado. E tem uma relevância aqui, né? Muito Principalmente grande. Por os ataques que a gente tem da Zona Franca de Manaus. A gente tem que correr para ter algumas outras fontes de recursos financeiros, né? O turismo em mais uma mola propulsora econômica para Manaus é uma bandeira do prefeito Davi Almeida defendida por todos nós. Né? E a questão turística, Eric, é muito importante salientar que se nós trouxermos pessoas para vir conhecer a nossa realidade, primeira coisa, eles vão ver que Amazonas não é só mato, rio e índio. Existe um polo tecnológico, existe um polo de Duas Rosas, onde nós produzimos mais rapidamente no mundo as motos, existe um polo de eletroeletrônicos, então existe um teatro, existe uma Casa de Praia Zezinho Correia, vai existir um Mirante Lúcio Almeida na beira do rio, onde a gente vai ter uma gastronomia fantástica lá, toda uma estrutura de
de receptivo, e tudo isso é trabalhado pela Prefeitura de Manaus. E o Sou Manaus, ele vem como a cereja do bolo, um grande evento cultural. Sou Manaus não é só show. Sim. Sou Manaus, você se compara o Sou Manaus à virada cultural em São Paulo. Então, nós temos aí, nós temos a questão na classe artística circense, nós temos teatro, várias peças de teatro acontecendo simultaneamente, nós temos a sociedade envolvida dentro do cenário cultural e o espetáculo acontecendo aqui do teu lado. Então esse é um diferencial do Paço. E o Paço, na gestão do prefeito Davi Almeida, tomou uma proporção fora de série. Trouxe o espaço tanto para os evangélicos também, né? Que a gente viu também shows gospels, né? E outros shows também. Né? Não, e eu te falo mais, não só evangélico, religioso. Nós temos artistas que foram pedidos pela comunidade de religiões de matriz africanas que estarão no Paço. Isso é importante. Nós temos artistas da comunidade católica que estarão no Paço. E nós teremos evangélicos que também estarão no Paço. Essas reivindicações assim que aparecem na Manaus Cult, que é justamente as lideranças, né, religiosas, elas, como é que está essa relação com a secretaria, né? Maravilhosa, Érica, maravilhosa. Porque o que no fundo as pessoas querem ser ouvidas. Né? Quer sentar na mesa, quer debater, quer junto contigo formular as políticas públicas. Então a gente, de maneira inovadora, um mês após assumirmos a pasta, nós tivemos o Festival Mojubá. O Festival Mojubá é o primeiro festival de religiões matrizes africanas que se deu ali ao lado do museu, com toda a estrutura colocada pela Manaus Cult, pela Prefeitura de Manaus, o que significa que tanto a gestão da Manaus Cult quanto a gestão da Prefeitura de Manaus respeita, acima de tudo, a diversidade. Vai ter outras edições do Mojubá, por exemplo? Vai ter outras edições. A gente deve ter aí, no mês que vem, um seminário de religiões de matriz africanas. Então, tudo apoiado pela Prefeitura de Manaus. O prefeito, na minha posse, foi muito claro. O prefeito Davi Almeida é o prefeito de todos. Davi Almeida, no seu particular, é cristão, é evangélico, da mesma forma que o Oswaldo, o presidente da Manaus Cult, também é evangélico na sua vida particular, mas o presidente da Manaus Cult é o presidente de todos. Então você está lá em todos os eventos, independente... Todos, pessoalmente, é o diferente que faz somar, não são os iguais. Então quando essa diferença, ela enriquece o todo, existe o respeito de ambas as partes, tudo respeitando, acima de tudo, a proporcionalidade. Essa é a temática. Não adianta eu querer colocar a minha vontade acima de uma proporcionalidade que ela não vai se fazer real dentro da gestão pública. Então, dentro da sua proporcionalidade, todos serão atendidos. Aqui no Sou Manaus 2023, você pode também corrigir que você que é o secretário, né? A gente tem aqui que acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, né, no Centro Histórico de Manaus, como você colocou, mais de 600 artistas, 12 artistas nacionais, um artista internacional, que é que todo mundo está querendo, que queria saber e já foi divulgado, áreas gourmet, cachê de artistas através de patrocinadores de evento, áreas VIPs, atrações internacionais, e aí... eu vi aqui sobre a questão que eu quero justamente discutir, que a Manaus é a primeira capital a ter, né, o inscrito no plano de ação da Lei Paulo Gustavo. Porque como você bem falou, em termos de recurso, orçamento, a gente sabe que após a pandemia, Manaus passou também, como várias outras cidades, né, por várias dificuldades. E aí as pessoas pensam assim, rapaz, a cultura é o último que vai receber aí porque tem muita prioridade na frente. E a gente sabe que lidar com cultura e fazer um evento como esse não é apenas a Manaus Cult. Tem que ter outras secretarias envolvidas, inclusive a articulação com o próprio governo do estado. Então fala pra gente sobre essa engenharia política, né, de articulações para ter um evento como esse e a lei do Paulo Gustavo. Vamos lá. O Sou Manaus, ele é o maior festival de artes integradas do norte do Brasil e o segundo maior do Brasil. Né? Então, é um complexo de 44 mil metros quadrados que contemplam 7 palcos. Aí a gente tem teatro, dança, música, aí tem a área gastronômica, que nós já lançamos o edital, então aproveitar aqui a tua audiência. Você que tem interesse de ter um espaço, de comercializar um espaço, o edital está aberto para quem quiser interesse e concorrer.
de forma independente, de forma democrática, como é a bandeira da prefeitura, né? Então, assim, nós temos um edital, nós temos um festival gigantesco, feito por quem tem coragem. É encabeçado pela Manaus CUT, mas existe todo um colegiado que dá suporte para todos nós. Com relação à parceria com o governo do estado, nós tivemos na semana passada o lançamento do Sou Manaus no Palácio Rio Negro, que é um espaço do governo do estado, e com muita felicidade o prefeito Davi Almeida conversou com o governador Wilson na nossa frente, por telefone, e o governador foi extremamente solícito, disse vamos estar junto, da mesma forma que estivemos no ano passado. Isso denota, acima de tudo, a habilidade política do prefeito e a sensibilidade do governador em ver que o Sou Manaus não é mais só de Manaus. O Sou Manaus, ele é do Amazonas, ele é da Amazônia, ele é do Brasil. Então, bons projetos, com toda certeza, né, tem bons apoiadores e o governo do estado vai entrar conosco como um grande apoiador para que esse seja e será o maior de todos. Falando um pouco de Paulo Gustavo, Manaus foi a primeira capital do Brasil a apresentar o plano de trabalho ao Ministério da Cultura. Em 48 horas, o plano de trabalho foi aprovado pelo Ministério da Cultura. 2 semanas depois, nós assinamos o termo de cooperação e na semana retrasada o recurso caiu nas contas da Prefeitura. 17,6 milhões de reais. Esse dinheiro, Érica, ele é todo para fomento. Todo. É dinheiro na veia do artista. É na veia. A Prefeitura de Manaus não vai ficar com nada desse recurso. Então, nós iremos lançar aí dentro de 20 dias o edital. E dentro desse edital, você apresenta o seu projeto de audiovisual, de circo, de teatro, de todas as vertentes, né, culturais. E aí vai haver a curadoria, né, a análise de projetos. Em sendo aprovado, o artista recebe o recurso e faz o projeto dele. Então, assim, são 17,6 milhões de reais direto inserido na veia da cena cultural de Manaus. Isso vai nos possibilitar termos bons espetáculos no futuro, bons trabalhos de audiovisual, filme, que vai receber a maior parte, 11 milhões de reais, é destinado ao audiovisual, a documentários. Então, a cultura no Brasil, ela vive um outro momento, isso é uma realidade. E, inclusive, você falando isso, a gente está até com uma expectativa, né? Que eu não sei se foi confirmado, mas tem a possibilidade de ter um curso de cinema na UEA, né? Na área de arte. E aí você falando sobre a questão dos filmes, documentários, os curta-metragem, dentro da nossa realidade local, com os nossos artistas locais, e que não tem muitas vezes esses recursos. Então eu vejo que é muito importante. Mas quais são, por exemplo, se eu fosse uma artista, né? Os critérios, claro que vai ser o edital, mas assim, os critérios básicos que um artista tem que ter, porque ele pode já começar a correr, né? Porque você sabe que também aqui, por conta de vários fatores, como o desconhecimento também, às vezes o artista, principalmente aquele que está na rua, que está ali naquele bar, né, que tem aquele trabalho que não é conhecido, e ele não tem ainda essa organização, né, na vida dele jurídica para fazer uma empresa, né, uma série de coisas. Fala pra gente assim, mais ou menos, que tem que ter Eu vou te dar 2 dados muito importantes. Um com relação a Manaus CUT, é o nosso cadastro de artistas, de onde a gente tem uma curadoria que escolhe os artistas que irão participar do Sou Manaus. 1.300 artistas são pessoa física. É a pessoa que tem... Pode ser pessoa física Pessoa mesmo. física, você tem seu CPF, Olha só, fica até nada aí. Você não tem CNPJ, e 300 e poucos são pessoas jurídicas, já com o CNPJ. Mas aproveitando o gancho da sua fala, vou te dizer que amanhã nós estaremos lançando uma parceria com o Sebrae, onde nós iremos capacitar 600 artistas, ensinando o artista a montar o seu projeto para Paulo Gustavo, montar o seu projeto para Aldir Blanc, pegar esse artista, colocar com técnicos, professores, ensinar o passo a passo de como é feito esse projeto, como ele deve ser apresentado, como ele deve ser confeccionado, para que esse projeto tenha a chance de ter um êxito maior em ser aprovado. Entendi. Então, a Prefeitura de Manaus tem se preocupado, acima de tudo, Érica, não só em fazer grandes eventos, não só em fazer grandes entregas no setor turístico, mas, acima de tudo, deixar um legado. Não adianta só eu contratar um artista para um show.
eu preciso de algo mais, eu preciso deixar um legado para esse artista, ensinar novas técnicas. A gente vê os artistas, muita gente de qualidade, mas não tem aquela expertise na rede social. É verdade. Então, tudo isso... E o Sebrae vai dar essa estrutura. Tudo isso dentro do radar da Prefeitura. E amanhã nós estamos lançando no Cassina essa parceria com o Sebrae, onde nós vamos preparar 600 artistas. É o maior plano de preparação profissional do artista que Manaus já viu. 600 artistas estarão sendo capacitados e ensinados a montar os seus projetos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc e dos outros editais que a Prefeitura de Manaus lança no decorrer do ano. Ó, essa entrevista aqui, ela também vai ser publicada através de uma matéria, né? Que inclusive essa sua fala, ela é extremamente importante, porque ela fala sobre esse protagonismo, né? Esse desenvolvimento de pessoas que estão nessa área de cultura. Agora, sim, quando a gente pensou em fazer a nossa entrevista, a gente divulga, né, nas nossas redes sociais e os seguidores mandam também as suas perguntas. Legal. E aí, um dos seguidores mandou uma pergunta, principalmente falando sobre o Manaus Cult, e que é associado a outras secretarias também, mas é da seguinte ponto. Por exemplo, o Parque dos Bilhares, ele tinha também muitos eventos culturais. A gente sabe que, por conta da pandemia, de N fatores, né, hoje, vários lugares estão sendo revitalizados. O Parque dos Bilhares é um. E aí eu gostaria de saber, se você tem essa informação, vai voltar a ter algum tipo de evento cultural lá? Vai sim. Nós Porque estávamos... as informações que foi colocada que justamente não ia mais ter Parque dos Bilhares. Não. Eu estava com o prefeito Davi Almeida quando foi lançado o pontapé inicial das obras, né? E o Parque dos Bilhares continuará sendo um dos pontos culturais da nossa cidade, até pela localização. Sim. Ali se enquadra muito bem a cultura urbana, entendeu? Então, existe, está no planejamento e vai acontecer. A gente sabe que ano que vem é ano eleitoral, né? E aí, muitas das coisas que a gente começa a pensar é sobre a questão da descontinuidade, né, das ações de um governo anterior. E aí, independente disso, eu gostaria de saber que se, né, vai sair a tempo todos os projetos que foram colocados pelo prefeito, né, articulado com você como secretário, antes da eleição do ano que vem. Porque a gente sabe que tem um prazo que já coloca, não. O que você acha que consegue sair? Eu vou te dar um dado muito interessante com relação a isso. De forma corajosa, a Prefeitura de Manaus, na pessoa do prefeito Davi Almeida, nós confeccionamos o Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura, ele versa a cultura da cidade de Manaus durante 10 anos, independente de quem esteja sentado na cadeira. Sim. O Plano de Cultura foi aprovado pelos 41 vereadores da casa. Ai, que legal. E sancionado pelo prefeito Davi Almeida. E esse plano pode sofrer modulações a cada 2 anos. Ele pode ser atualizado a cada 2 anos. Então, independente de quem sente na cadeira da Prefeitura de Manaus, Manaus hoje tem um plano municipal de cultura que versa durante 10 anos sobre a cultura na nossa cidade. E isso é importante de destacar e as pessoas ficarem cientes disso, né? Para a gente já vai finalizando, mas eu gostaria também de saber, dentro desse plano, se está contemplando principalmente também aquelas áreas de praças, né? Que tinha também eventos culturais, que é ali, eu acho que não é o Parque dos Bilhares, é aquela do Jefferson Pérez, aquela área que fica mais na parte do centro também. E eu vi que, inclusive, foi revitalizada, está tendo ali obras naqueles entornos. E aí tem também projetos para voltar a ter outros tipos de ações culturais também? Tem sim. Por sinal, a Prefeitura tem alguns editais que a gente lança todo ano. É o Arte pela Cidade, então a gente leva a arte para todas as regiões da cidade, áreas periféricas, com oficina, com trabalho. Então, todo o cenário cultural ele é abastecido e fomentado pela Prefeitura de Manaus, onde quer que seja. Olha, a gente vai finalizando por aqui, mas eu vou deixar esse espaço aberto para o secretário fazer um convite para vocês acompanhar, acessar as redes sociais da Manaus Cult e falar um pouco, convidar vocês para o São Manaus, porque daqui a pouquinho, vamos entrar já no mês de agosto, na primeira semana de setembro, a gente tem aí Manaus badaladíssima, não é verdade? É verdade. Eu sei que muito, assim, para discutir pautas,
como essa questão de cultura e política, a gente tinha que ter um momento diverso. Mas isso é bom porque eu já vou deixar aqui o convite para você retornar antes mesmo de acontecer o Sou Manaus, né? Será um prazer. E eu agradeço imensamente em nome de toda a equipe do Convergente, você estreando aqui o nosso novo cenário, um debate político. E agora essa tela aqui é para você. Quero aproveitar toda a tua audiência, todos os teus leitores e todas as plataformas a esperar o maior Sou Manaus de todos os tempos. 5, 6 e 7 de setembro. Venha se surpreender com a Prefeitura de Manaus, pode ter certeza disso. Um beijo para vocês, aproveita, se inscreve no nosso canal, vai lá, porque toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai saber. Um beijo da Érica Lima.